Hoje iremos falar sobre dízimos. Muitas pessoas usam o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, 11, para dizer que o dízimo é obrigatório. Que o dízimo, se não der o dízimo, estamos roubando a Deus. Mas será que isto é verdade? Existe respaldo bíblico para isso? A Bíblia realmente está falando isso? É o que vamos ver hoje através desse vídeo. Muitas pessoas agora repreendem o migrador, o cortador, o devorador. Mas o que é isso à luz da Bíblia? É nisso que vamos ver neste vídeo. O dízimo, ele aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 14, verso 20. Quando Abraão vai resgatar Ló, ele dá o dízimo de tudo que ele pegou ao sacerdote Melquisedeque. A segunda vez que o dízimo aparece na Bíblia é quando Jacó faz um voto a Deus. Quando ele diz: Deus, se você me abençoar, eu darei o dízimo de tudo o que eu ganhar. Posteriormente, o dízimo vai aparecer no livro de Êxodo, no livro de Levítico, e em especial no livro de Números, que é quando Deus ele fala para Arão que ele é a sua herança. Que quando aquelas tribos recebessem, as demais tribos recebessem terra, a tribo de Levi não receberia, pois a tribo de Levi, Deus é a herança dos levitas, Deus é a herança de Arão. Por isso, ele não receberia terras, mas receberia cidade, como vamos ver lá em Josué, no livro de Josué, mais na frente. Então, em Números, vamos ler esse texto, Números, capítulo de número 18, verso 20 ao 29. Vamos ler esse texto para ver o que a Escritura em Números, capítulo de número 18, a partir do verso 20, diz assim a palavra de Deus. Estou utilizando a NVI. Disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servir na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas o dízimo que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. Verso 27. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão a contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Então o texto está dizendo em Números, capítulo de número 18, do verso 20 ao 29, que as demais tribos receberam a herança, mas a tribo de Levi, a herança dela era o Senhor. Então as demais tribos a qual receberam a herança tinha que dar o dízimo à tribo de Levi. E Levi teria que dar a melhor parte ao Senhor, a melhor parte ao sacerdote Arão. Levi recebia o dízimo das outras tribos e dava o seu dízimo ao sacerdote Arão. Então vemos aqui que o dízimo era uma ordenança de Deus para que as outras tribos dessem a tribo de Levi, e Levi desse o seu dízimo a Arão, ao sacerdote. Então vemos que o dízimo, aqui nesse texto, nesse contexto, era uma ordenança das demais tribos para a tribo de Levi e da tribo de Levi para o sacerdote Arão. No Novo Testamento, o dízimo aparece em Mateus, capítulo 23, versículo 23, em Lucas, capítulo 11, verso 42, e Lucas, capítulo 18, verso 12. Essas três vezes aparece Jesus contando uma parábola do fariseu e do publicano, e Jesus repreendendo os fariseus, porque dava o dízimo, mas não fazia aquilo que agradava a Deus. Veja que o contexto do dízimo está nos fariseus, está nos judeus, está naquele que cumpria a lei, que obedecia à lei. O dízimo aparece também em Hebreus, capítulo de número 7, quando o escritor aos Hebreus ele fala de que Abraão ele deu o dízimo.
Mas nenhum desse texto fala do dízimo no contexto igreja. 1 Coríntios 9 não está falando acerca de dízimo, mas de uma oferta que a igreja de Corinto prometeu. Então perceba que no Novo Testamento não tem nenhuma ordenância do dízimo para a igreja. O dízimo, ele vem antes da lei, é uma coisa pessoal do homem a Deus. O dízimo está na lei e o dízimo está após a lei. Por quê? Porque o dízimo foi primeiro dado por Abraão e o voto por Jacó, antes da lei. Então perceba que é algo particular do homem com Deus. Para os judeus, para o povo de Israel, o dízimo é lei. Para nós cristãos, não existe dízimo no contexto igreja, mas o dízimo é uma coisa pessoal entre o homem e Deus. Mas se aqui não existe templo, aqui não existe sacerdote, aqui não existe levita, mas existe a casa de Deus, a qual é um costume de nós cristãos darmos o dízimo na casa de Deus, porque o dízimo é uma coisa particular, é uma coisa pessoal entre o homem e Deus. Mas se o homem, ele deseja por amor, por livre e espontânea vontade, dizimar, ele deve fazer isso na casa do Senhor, ele deve fazer isso na igreja. Por quê? Porque aqui não tem templo, aqui não tem sacerdote. Então o dízimo não é obrigação, o dízimo é por amor. E todas aquelas pessoas que se diz obreiro, que se diz evangelista, que se diz missionário, ela não somente pode dizimar, como ela deve dizimar. Imagine eu me dizer um obreiro e não dizimar na casa de Deus. Imagine você dizer que é um missionário e não dizimar na igreja do Senhor, para que a igreja se mantenha de pé, pague suas contas, ajude os necessitados e comece a proclamar cada vez mais o evangelho de Deus. Então todo obreiro ele deve dizimar, e não somente o obreiro, mas todos os cristãos, para que assim as igrejas fiquem de pé, para que assim os líderes ajudem os órfãos, ajudem os irmãos necessitados, para que assim a gente consiga proclamar o evangelho, fazer a vontade de Deus. Então todo obreiro, todo cristão, ele não somente pode, mas deve dizimar. Contudo, entendendo que o dízimo não é obrigação, o dízimo não aparece na Bíblia no contexto igreja, mas o dízimo é algo pessoal entre o homem e Deus. O dízimo é algo por amor. O dízimo é questão de entender a necessidade da igreja, entender a necessidade do evangelho, entender a necessidade da casa de Deus. Então em Malaquias capítulo 3, ali o dízimo, quem não der o dízimo não está roubando a Deus, pois ali era o sacerdote que estava roubando a Deus. O sacerdote naquele contexto estava roubando a Deus. E quando a palavra de Deus fala de migrador, cortador, devorador, era gafanhoto, era pragas como os vemos no livro de Êxodo, quando Deus envia a praga de gafanhoto para destruir as plantações do Egito. Então gafanhoto é praga, não tem nada a ver com demônio, que as pessoas, muitos cristãos oram na igreja por falta de conhecimento, ora repreende o migrador, devorador. Não, migrador, devorador eram as pragas, como vemos no livro de Êxodo, a praga que Deus mandou sobre o Egito, e no livro de Joel também, Joel capítulo de número 1, também vemos as pragas que destruiu todas as plantações, que estava tendo uma grande fome, no contexto ali do livro de Joel. Então entendemos que o dízimo é por amor, o dízimo é um dever de nós cristãos, não é obrigação, mas um dever, pois todo aquele que entende a necessidade da proclamação do evangelho, a necessidade de ajudar a igreja, a necessidade de ajudar os irmãos, ele dizima, contudo não por obrigação, não por barganha com Deus, mas por amor.